Olá, gente. Eu sou Thiago Andrade. Nós vamos continuar com a aula sobre idealismo alemão e nós vamos falar agora sobre Fichte. Fichte foi um filósofo alemão, um dos precursores do movimento do idealismo alemão, um movimento filosófico bem importante na filosofia. E ele nasceu em 1762 e morreu em 1814. E Fichte ele está entre esses filósofos importantes, né, que levaram a filosofia alemã à sua divulgação e excelência. Antes de a gente continuar com essa aula sobre Fichte especificamente, a gente precisa falar um pouco sobre o pano de fundo do debate em que Fichte estava em ser inserido. Se vocês lembrarem na aula 1, que a gente falou sobre o idealismo de Kant, Kant ele faz a distinção entre o fenômeno e a coisa em si. O fenômeno é aquilo que aparece para a gente, são os objetos no espaço e no tempo, e que para Kant são os únicos objetos que a gente pode ter conhecimento. E há também o número, a coisa em si, em que este a gente não pode conhecer. É tipo um conceito limítrofe. Nesse sentido, Kant vai alegar que objetos da metafísica tradicional, em que os racionalistas debatiam, dizendo que a gente pode conhecer pela própria razão tudo, e Kant vai dizer que não, que a razão humana ela tem um seu limite e que ela não pode conhecer tudo. E Kant vai dizer o seguinte: aquilo que a gente pode ter acesso é de uma intuição sensível. Intuição sensível é aquela que está submetida à experiência possível aos objetos que nos aparecem no tempo e no espaço. Entendido tempo no sentido interno e espaço no sentido externo. Então Kant dizia que era impossível uma intuição intelectual. Porque para ter uma intelectual seria a gente ter a mente do criador, porque o tipo dessa mente, dessa intuição intelectual seria a possibilidade de conhecer as coisas como elas são em si mesmas. E Kant vai traçar o limite da filosofia, dizer assim, que a gente, seres humanos, nós somos finitos e nós não podemos conhecer as coisas que estão para além dessa experiência. Então Kant ele dizia assim, de que a gente só pode conhecer aquilo que é condicionado. Por exemplo, quando a gente vai falar, sei lá, do mundo, a gente não consegue chegar pela nossa capacidade cognitiva qual é a origem do mundo, que ele vai dizer que a gente entraria em um tipo de aporia, um tipo de uma briga infundável aí e a gente não conseguiria afirmar qual é a origem do mundo, porque esse tipo de objeto é um objeto transcendente e que não tem condições, porque nós somos finitos. Então Kant vai dizer que só é possível conhecimento transcendental daqueles objetos que são partidos. Mas nós podemos saber as coisas do mundo. Então, uma coisa que condiciona a outra. Então, a gente pode ir analisar o mundo e saber das coisas do mundo conectando as suas causas, conectando aquilo que condiciona a outra. Kant dizia que é impossível o conhecimento do incondicionado, ou algo que seja incondicionável, que condiciona as coisas. Por exemplo, a gente vai dizer assim que Deus seria esse algo incondicionado que condiciona as coisas do mundo. Kant dizia que isso a gente não tem como saber e que para Kant isso não é possível. Então, o conhecimento que nós teremos do mundo seria esse conhecimento muito particular, no sentido de a gente dizer assim, olha, a gente só pode conhecer aquelas coisas que estão conectadas. Então, após Kant, eles vão tentar buscar os idealistas alemães, como Fichte, Schelling, Hegel, qual é o princípio originário ou qual é esse incondicionado que possibilita tudo isso. Mas antes de a gente falar especificamente sobre isso no caso de Fichte, a gente tem que entender um pouquinho de uma coisa que Kant vai falar, o seguinte, que o conhecimento humano, isso a gente falou um pouco no outro vídeo, ele é síntese da intuição sensível, desses objetos sem determinação conceitual que nós temos, que ele é nos dado pela sensibilidade. Então, nós temos, de um lado, esses objetos que são nos dados na sensibilidade, a intuição sensível, esse múltiplo aí desordenado, desorganizado, e, por outro lado, nós temos
o entendimento, que ele age e que juntos a gente consegue descrever as coisas, nós conseguimos nos referir às coisas do mundo. Então é praticamente isso. Mas o que condiciona, ou qual é a condição de possibilidade para que haja síntese? É uma boa pergunta. Kant dizia que a condição de possibilidade para que haja síntese é que exista um sujeito transcendental e que ele chamou isso de autoconsciência. Então, a autoconsciência seria um tipo de representação que ela condiciona as outras representações que nós temos do mundo. Seria tipo assim, a condição de possibilidade de a gente poder fazer síntese. Claro que Kant não está dizendo que a síntese ela acontece assim, primeiro um, depois outro, não. Ela vai dizer que toda a consciência que nós temos das coisas, um exemplo, eu tenho consciência de que a minha mãe foi ao supermercado. Kant vai dizer que quando a gente fala isso, já houve síntese já. Então, todo tipo de conhecimento que a gente tem de apreensão do objeto, característica, a gente fala que isso aqui é um lápis, isso aqui é um notebook, quer dizer que já há síntese. Só que essa autoconsciência, que ela condiciona a síntese, ela é a prova de síntese, ela é importante porque ela é um pressuposto filosófico. Kant não dizer que ele vai conseguir provar que a autoconsciência existe. Porque, primeiro, ele não pode dizer que a autoconsciência existe, porque, para Kant, a autoconsciência é aquilo que possibilita de a gente conectar as coisas, conectar o conceito e a intuição. Essa autoconsciência ela é importante porque ela nos condiciona. E ela não pode existir, aquilo que eu quase esqueci. Ela não pode existir porque existência é uma categoria. Então, existência é categoria, espaço, tempo, etc. A substância é uma categoria. Então, como é que o eu penso, o ser transcendental, ele pode existir se existência é uma categoria? Aí Kant vai dizer, ele não existe. Ele é um operador de regras. Ele é a condição de possibilidade para que a gente, seres humanos, aplique as categorias nas coisas. A gente aplique os conceitos nas coisas. Então, Kant ele vai falar isso, que isso é importante, assim, dessa autoconsciência, dela não ter existência. Isso quer dizer que a autoconsciência ela não é algo empírico, ela não é algo de existência, ela não é algo concreta, mas ela é algo que existe no nosso aparato, no nosso espírito, na nossa condição humana. Então, a condição humana, o ser humano, ele possui esse operador de regras que ele conecta o mundo da intuição, as intuições sensíveis, esses objetos desordenados e o conceito. Então, quer dizer que a autoconsciência é a condição de possibilidade que o sujeito tem para que ele possa ter conhecimento de ele fazer a síntese e ele poder falar do mundo, falar que isso é um livro, falar que isso é um computador, etc. Então, veja. Então, Kant já está delimitando já praticamente aquilo que ele está dizendo. Aí veja, depois disso, houve várias reações a Kant, por exemplo, com Jacob, que ele foi um filósofo do senso comum, que ele fez uma primeira crítica sistemática, dizendo que Kant entraria numa espécie de autocontradição, ou quem defende esse tipo de filosofia entraria numa autocontradição, pelo simples fato de que, se a gente não pode conhecer a coisa em si, a gente não poderia nem falar dela. Então quer dizer que, para Jacob, a coisa em si ela é importante, porque sem ela o sistema de Kant cai, mas ela é um impossível, porque a gente não pode ter acesso às coisas em si. Se a gente não pode ter acesso às coisas em si, não pode conhecer, como é que a gente pode falar e se referir às coisas em si? Claro que isso é um debate exegético importante, mas não é o escopo da nossa conversa. Então Kant dizia que a gente não pode conhecer as coisas em si mesmo, mas Kant não quer dizer de que não seja importante. Ele seja importante porque é algo limítrofe. Mas a gente não vai entrar sobre isso, porque isso aí é um debate muito mais kantiano e muito mais problemático de filósofos profissionais. Veja, então aí houve também ataques dos céticos. Dos céticos para dizer assim, olha, quer dizer que o sistema de Kant não teria um sistema fechado, quer dizer que Kant especular essa coisa em si não seria esse princípio primeiro da filosofia. Depois de Kant houve um discípulo de Kant, que é Reinhold, que
substituiu, né, assim, ele levou a cabo a filosofia transcendental de Kant, e ele dizia de que o erro de Kant não fechou o sistema porque Kant não conseguiu um princípio fundamental, um princípio originário que unifique a razão teórica, a razão prática. Em outras palavras, um princípio fundamental que ele unifique o espírito humano do mundo, não explique o homem, o ser humano e as coisas do mundo. Então ele achou, Reinhold, de que esse princípio poderia ser a representação ou o princípio da reflexão. Aí um filósofo cético, Schutz, ele vai criticar isso, vai dizer que isso não teria como ter esse tipo de princípio originário na representação, porque toda representação ela pressupõe algo incondicionado, algo anterior. Então, se toda a representação ela precisa de algo anterior, veja que Kant está dizendo de que, veja, o que é anterior as representações que nós temos do mundo é a autoconsciência, não é isso? Mas a autoconsciência também é uma representação. É uma representação incondicionada de representações que são condicionadas, mais ou menos assim. Mas o interessante de a gente entender mais ou menos é o seguinte, é de que eles estavam buscando duas coisas. A primeira coisa, fechar o sistema. Ter o sistema significa você ter um princípio originário que ele unifique toda a filosofia da pessoa e que ele consiga fechar as brechas da filosofia. Então, Reinhold dizia que esse princípio que ele conseguiria defender a filosofia de Kant seria a representação. Depois disso, tem todo o debate, aí vai entrar tanto Fichte, quanto Schelling, quanto Hegel, quanto dentre outros, para tentar buscar qual é esse princípio unificador de tudo. Veja que a gente também falou de que Kant ele havia feito uma certa dicotomia entre o sujeito e o objeto, né? Quer dizer que o sujeito ele não se confunde com o objeto, mas nós só conhecemos as coisas do mundo a partir de um sujeito, né? Quer dizer que por isso que Kant vai falar, que Kant inaugurou, ele mesmo diz no prefácio da crítica, de que ele fez uma revolução copernicana, porque o sujeito é a condição de possibilidade para ter conhecimento e ter acesso às coisas do mundo. Bem, aí Fichte ele vai dizer o seguinte, de que ele vai buscar um princípio originário que unifique as coisas. Então, para ele, a filosofia, para que ela seja sistemática, a ciência, etc., ela teria que encontrar esse princípio, porque não poderia mais haver uma cisão e uma separação entre o eu, o sujeito, e o não eu, a natureza, o mundo. Veja que quando Kant ele coloca a primazia no sujeito, é como se ele tivesse feito uma cisão, né, entre a natureza, entre as coisas do mundo. E Fichte vai dizer de que por isso que Kant não teria um sistema fechado, não teria um sistema, ou ele teria um sistema incompleto. Então a ideia de Fichte é tentar fechar esse sistema kantiano especulando ou falando sobre esse princípio constitutivo das coisas, esse princípio originário. E isso ele vai tentar formular e encontrar para tentar fechar. Veja que também Fichte ele não está fazendo uma filosofia totalmente contrária a de Kant. Pode-se entender esse idealismo científico que a gente colocou aqui na descrição do que nós iremos colocar como um idealismo transcendental. Então Fichte ele tinha um idealismo transcendental, mas ele não tinha um idealismo transcendental, o modo como Kant especulando a coisa em si, e etc., e não procurando, ou na visão dele, não tendo esse princípio primeiro. Então, nós podemos dizer que esse idealismo científico de Fichte é uma tentativa filosófica de ele ter um sistema completo, né, e necessário para que ele possa unir a filosofia teórica e a filosofia prática. Ele unir as nossas capacidades cognitivas, do entendimento, da racionalidade e as coisas práticas da vida. E ele vai procurar. Então, veja, ele entendia, Fichte, de que esse princípio ele não poderia ser determinado por outro. Por exemplo, a gente tem uma série de proposições, de sentenças do mundo. Quer dizer, de que ele não poderia ser condicionado por esses princípios, por essas proposições. Ele vai dizer de que esse princípio originário ele é um princípio que é anterior às proposições.
anterior às sentenças que nós falamos do mundo, ou às coisas do mundo. Quer dizer que esse princípio ele não tem um caráter apenas de a gente ter que falar do mundo e ele ser condicionado por isso, mas Fichte dizia de que esse princípio é um fundamento. Então, a gente pode entender esse princípio fichtiano como uma intuição intelectual, como um ato, uma ação de autoprodução. Então, essa é a ideia de Fichte. Então, Fichte ele entendia de que esse princípio ele não poderia ser condicionado por outro princípio, já que ele seria uma autoconsciência, ou ele seria um eu autoposto, seria um eu que põe-se a si mesmo. Quer dizer que ele não pode ser derivado de outro eu. Quer dizer que esse eu puro, essa intuição intelectual, né, ela seria a condição de possibilidade para que a gente haja, para que a gente reflita, para que a gente determine as coisas do mundo. Então, Fichte ele vai dizer de que esse primeiro princípio ele seria o eu. Então, não gosto para falar. Para Fichte, esse primeiro princípio incondicionado, que não é determinado por outro princípio, mas é condição de possibilidade para que a gente tenha acesso ao mundo, é o eu. Então, esse eu, ele seria uma autoprodução, ele seria um eu que põe-se a si mesmo. Quer dizer que um eu que ele cria, que ele é criação. Ele põe-se a si mesmo porque não há nada anterior a ele que possa condicionar ele de fazer as coisas outras, né? Então, Fichte vai dizer de que esse primeiro princípio a gente pode entender como eu, e a gente também pode entender como uma tese, uma afirmação. Então, o eu, enquanto um eu que põe-se a si mesmo, enquanto afirmação, enquanto uma tese, e que há também uma oposição a esse eu, que seria o segundo princípio, que seria o não eu. Mas veja, Fichte não está dizendo de que esses dois princípios, o eu e o não eu, são oposições no sentido de ser algo externo, de ser algo que condicione. Não. Esses dois, eu e o não eu, fazem parte do próprio eu, de uma coisa mais interna. Então há um certo tipo de oposição aí entre o eu e o não eu. Veja que a ideia dele dizer, desse eu, o sujeito, a racionalidade, etc., e o não eu, a natureza, as coisas do mundo, não é isso? Que é oposição ao eu, mas seria um tipo de oposição dialética ao eu. Então, veja, há esses dois princípios para a ciência, que ele vai chamar isso da doutrina da ciência, vai dizer assim que a filosofia sistemática dele é uma doutrina da ciência, e nesse tipo de filosofia que ele vai chamar de doutrina da ciência, é importante a gente encontrar esse primeiro princípio que ele unificaria o eu e a realidade. Ele unificaria nós humanos que temos inteligência, temos entendimento, temos processos cognitivos e racionais e as coisas do mundo. E a terceira, que seria uma espécie de síntese, que seria a limitação, que seria a divisão. Em que sentido Fichte vai falar dessa divisão? De que o eu põe-se a si mesmo, com o primeiro princípio. O segundo princípio seria do não eu, mas a síntese desses dois haveria uma limitação, como se um limitasse o outro. Seria a síntese. Em modo gerais, para não ficar muito complicado, eu gostaria de falar sobre a importância disso. Porque, veja, quando Hegel, que a gente vai falar isso depois, ele vai falar sobre a dialética, né? Ele vai dar outra formulação a esse mesmo problema e vai buscar um outro princípio, sei lá. Mas, veja, o importante é a gente relatar de que a ideia de Fichte é que a gente tem que unificar. A filosofia não pode mais fazer uma cisão com a natureza, o eu e o objeto. A gente precisa de um princípio que ele possa condicionar as coisas, para que não haja, sei lá, a filosofia para Fichte ela tem que ser sistemática. E o importante nisso é que, como Fichte vai elaborar isso na filosofia dele, de buscar esse primeiro princípio, que põe-se a si mesmo, e essa oposição do não eu, e depois o limite ou a divisão entre o eu, ele vai tentar fazer uma cisão, juntar isso, tanto para unificar o eu e o mundo,
Porque, veja, quando Kant ele vai especular a coisa em si, ele vai dizer que há algo lá que a gente não tem acesso, né? Isso e o sujeito aqui. Aí Fichte vai dizer assim, não, mas a gente precisa fazer uma filosofia que a gente não pressupõe essa coisa aí. A gente tem que pressupor uma filosofia em que o eu seja importante para o não eu e o eu seja importante para o eu. Ou seja, o eu, os seres humanos, o espírito, a inteligência, né, isso, as capacidades racionais que a gente tem, ela condiciona o eu, o não eu e o eu condiciona. É como se o ser humano ele fosse importante para a natureza e a natureza fosse importante para o ser humano. Então, era mais ou menos assim que Fichte dizia. Fichte dizia que o não eu, ele é condicionado pelo eu e o eu é condicionado pelo não eu. Então, você está vendo já que é uma tentativa já, não só de Fichte fechar o sistema dele filosófico, né? Isso diz assim, eu vou fazer uma doutrina da ciência, dizer de que a filosofia ela tem que encontrar esse primeiro princípio, porque desse primeiro princípio a gente vai derivar as coisas. E é a partir desse primeiro princípio que a gente vai entender a realidade. É a partir desse princípio que a gente vai conhecer as coisas do mundo. Então, Fichte ele fez uma filosofia do eu, e é importante relatar de que a gente pode dizer assim, de que esse eu é liberdade. Então, para Fichte, esse eu é liberdade, porque ele é autoprodução, ele é a liberdade originária. Então, para Fichte, uma das coisas mais importantes da filosofia é especular esse primeiro princípio, que é a liberdade. E esse segundo princípio, que é a oposição, ele seria o quê? A necessidade. Ele seria algo necessário, seria as coisas do mundo. Então veja a importância desse debate e a gente sair dessa polarização entre eu e o mundo. Porque veja que a fama dos chamados idealistas é de que assim, você é idealista, quer dizer que você está apaixonado por uma menina e você tá só na ideia, tá ligado? O Platão dizia que tá no mundo das ideias, não é isso? Ou seja, é como dizer assim, eu tenho a natureza aí, o mundo, eu vou agora, eu sou superior, uma espécie de antropocentrismo, nós seres humanos, né? Então nós vamos chegar à natureza e dominar a natureza. Nós vamos destruir a natureza. Você vê que é importante disso, de que o ser humano se coloca no mundo como seu superior ao próprio mundo, às coisas. E Fichte está dizendo praticamente assim, de que isso não é verdade, isso não é para ele, não é verdade, isso aí é besteira. Porque para ele, os seres humanos, dizem assim, que possui a liberdade, que autoimpõe, que essa da razão teórica, etc., do entendimento, ele é importante para a natureza, como também a natureza é importante para a gente. Então é mais ou menos assim que não há o homem sem a natureza. Isso dizia Kant, dizia os idealistas para lá. E Fichte vai dizer assim, tá bom, mas também não existe o homem sem a natureza. Porque na realidade os dois são imbricados, os dois se autoalimentam. É como se ele tentando buscar esses princípios primeiros originários, que ele vai chamar de autoconsciência, ou pode ser chamado também de apercepção, seja uma condição de possibilidade para se fazer uma filosofia que ela seja completa. Por isso que ele fala de sistemática, que ela possa unir uma filosofia teórica, dessa do entendimento da racionalidade, e de uma filosofia prática, as coisas práticas da vida. Então, assim, fica essa aula bem introdutória para vocês de Fichte. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre Fichte, esse cara que fez um idealismo transcendental, ou ele fez um idealismo científico, no sentido dessa ciência ter um princípio originário, que daí a gente derivar essas coisas. Porque veja, quando ele vai falar que esse princípio primeiro, originário, não é derivado das coisas, assim, que ele quer dizer o seguinte, que a gente, a partir desse primeiro princípio, consegue derivar todas as coisas da realidade. É a partir desse primeiro princípio que a gente vai conhecer a realidade. Mas não há só esse primeiro princípio, há também o segundo princípio, que é o não eu, que é a natureza. Então ele vai dizer no fundo que as duas coisas são importantes para que o homem tenha experiência do mundo e possa falar do mundo. Então, se você tiver interesse mais de conhecer esse debate, essa polêmica da filosofia de Kant, a filosofia transcendental de Kant,
há esse livro aqui, chama Os Prolegômenos, a toda a metafísica futura, que Kant fez tipo uma espécie de síntese do livro dele, A Crítica da Razão Pura, que ele escreveu porque as pessoas não entenderam a Crítica da Razão Pura e começaram a meter o pau nela, e ele escreveu isso aqui para tentar explicar a Crítica da Razão Pura. Então é um bom livro para começar a estudar Kant. Outro livro que eu esqueci de falar na outra aula é Idealismo Alemão, que esse fala sobre a filosofia de Kant, fala sobre a filosofia de Fichte, fala sobre a filosofia de Schelling, de Hegel, etc. Então esse livro é um bom livro para você estudar Idealismo Alemão. Quiçá, só esse livro aqui basta para você ter uma breve introdução. Também, para Kant também, esse aqui é um livro introdutório a Kant, é bem didático esse livro, bem legal, é de Huth e Immanuel Kant, que ele explica direitinho toda a filosofia de Kant, a filosofia teórica, a filosofia prática, a estética, etc. Esse livro aqui, se você quiser conhecer Kant, esse aqui é o melhor livro de introdução a Kant. E se você quiser conhecer apenas Fichte, quiser ter uma ideia melhor de Fichte, tem esse livro aqui, de um italiano, chamado Marco Ivaldo. Esse livro foi traduzido para o português pela Ideias e Letras, e é uma boa introdução para Fichte. Então, qualquer coisa, você pode fazer mais perguntas a mim. Se eu não souber responder, eu procurei saber. E na monitoria, a gente pode falar mais sobre isso e tirar mais alguma dúvida. Então, continue seguindo a gente no canal. Eu peço também que vocês não assistam essa aula isolada. É importante que se estude a aula anterior, porque é uma mesma aula, ela está sendo dividida em partes, mas é importante que a gente siga todos os passos, porque é aquilo que eu estou falando, vocês entenderam o problema filosófico do idealismo alemão, e especificamente para entender Kant, porque Kant é o cara que ele começou o debate, e a partir do debate de Kant se teve o movimento do idealismo alemão. Então Kant pode dizer que Kant não é um idealista alemão. Kant é o cara que ele impulsionou o debate, e a partir da filosofia dele começaram a ter esse movimento filosófico chamado idealismo alemão. Então você também pode assistir a aula do professor Ítalo, que ele fez uma aula especificamente sobre Kant, sobre a filosofia teórica, sobre a moralidade de Kant, sobre várias coisas, e etc. Então lembrando que a primeira aula da gente, anterior a essa, foi o idealismo transcendental de Kant. Essa aula foi sobre Fichte, o idealismo científico, o idealismo transcendental de Fichte. A outra parte dessa aula vai ser sobre Schelling e depois sobre Hegel. Aí depois eu irei falar, na quinta parte, sobre ética e moralidade no idealismo alemão, principalmente sobre o debate sobre Kant e Hegel, um pouco de Fichte. E depois a gente vai falar sobre romantismo alemão. Romantismo alemão enquanto uma corrente que esteve perto do idealismo alemão, mas eles tentaram, falar de uma perspectiva mais estética, da realidade. Enfim, até mais e obrigado por ouvir a aula. Tchau.